Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Eu quero falar-lhes nesse instante sobre o tema visões equivocadas da pessoa de Cristo. Lucas 24:13 está escrito: e eles lhes contaram o que acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. Meus irmãos, Lucas capítulo 24, de 13 a 35, narra a história de dois discípulos que viajavam de Jerusalém para Emaús. E nesta caminhada, Jesus ressurreto se chega e caminha com eles. E Jesus passa a conversar com eles. E eles não reconhecem que era Jesus que estava conversando com eles. E os versículos de 19 a 21 mostram que esses dois discípulos estavam perplexos e totalmente desorientados. Eles tinham colocado toda a confiança, toda a esperança em Cristo. E na visão deles, nada deu certo. No verso 21, no diálogo com Jesus, que até então eles não o haviam reconhecido, Jesus, eles disseram: nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir Israel, mas já é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Meus irmãos, a expressão do verso 21, já é hoje o terceiro dia, expressa perplexidade e desorientação. Eles, os discípulos, achavam que suas expectativas não foram supridas. Eles achavam que aquilo que tinham como ideal, como alvo, como foco, não se cumpriu. E isto lhes deixaram perplexos e desorientados. No verso 17, Jesus faz uma pergunta a eles. Mas até então eles não tinham reconhecido que era Jesus. E a pergunta de Jesus foi: o que é que vos preocupa? Por que estáis entristecidos? Eles estavam entristecidos. Então vejam bem, os discípulos estavam perplexos, desorientados e entristecidos, porque eles achavam que a vida não estava sendo justa com eles. A vida para eles tinha perdido o sentido, o significado. A expressão do verso 21 também indica outra situação que eles estavam passando. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Então, isso mostra desapontamento, frustração. Então, os discípulos estavam perplexos, desorientados, entristecidos, desapontados e frustrados. Era como se ele dissesse: a nossa nação está dominada pelos romanos. E nós vimos em Jesus a pessoa ideal, o líder que galvanizava as atenções, galvanizava a massa. Ele havia ressuscitado mortos, ele deu vistas aos cegos, fez os paralíticos andar, limpou leprosos, ele multiplicou alimento. Portanto, ele, Jesus, era o líder ideal, mas ele agora está morto. Essa era a visão deles, era a decepção deles. Desapontamento, frustração. Na visão desses dois discípulos, Deus falhou. Não foi bondoso para com eles. Eles pensavam, achavam que Deus poderia ter feito algo de modo diferente, mas não fez. Meus amados irmãos, como é que esses dois discípulos chegaram a essa situação de perplexidade,
de desorientação, de tristeza, de desapontamento e frustração. Como chegar a isso? No verso 17, quando Jesus lhes faz a pergunta: por que estáis tristes, entristecidos? Um deles responde, olha para Jesus, sem reconhecer que era Jesus, diz: não sabes que as coisas que têm sucedido nesses últimos dias, você não sabe disso? Aí Jesus, quais? Aí eles respondem no verso 19, o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era varão profeta. Meus irmãos, escute bem, Jesus não era um varão profeta. Jesus passou 3 anos e meio ensinando a eles que ele, Jesus, não era um varão profeta, mas ele era o Filho de Deus, o Deus encarnado, o Deus que se fez carne. Eles tinham uma visão equivocada, errada de Jesus. Meus irmãos, a visão errada de Jesus, a visão errada da pessoa de Cristo e da obra dele, traz perplexidade, desorientação, tristeza, desapontamento e frustração, além de trazer heresias e apostasias. Hoje, várias visões equivocadas de Cristo têm acontecido. Algumas pessoas pensam em Jesus como um apologista da teologia da libertação. Eles acham, algumas pessoas, que Jesus veio ao mundo para lutar contra o capitalismo, contra a riqueza. Ele veio para erradicar a pobreza. Esta é uma visão equivocada da pessoa de Cristo, porque Jesus veio à terra para salvar pecadores, ricos e pobres. Outros pensam em Jesus como um apologista da teologia da prosperidade. Eles veem Jesus como alguém que distribui bônus e brindes àqueles que vêm à igreja e ofertam. Eles pensam que Jesus veio ao mundo para tornar as pessoas ricas materialmente e fazer com que elas nunca adoeçam. Eles ensinam que se você crê em Cristo, seus filhos passarão no vestibular, passarão em qualquer concurso que fizerem. Para muitos, Jesus virou uma espécie de caixa eletrônico especial, onde você saca o que quer indefinidamente. Há ainda aqueles que pensam em Jesus como um amuleto que afasta as aflições da vida, que você nunca terá contrariedades, adversidades. Estas são visões equivocadas de Jesus. E todas essas visões, elas trazem perplexidade, desorientação, tristeza, desapontamento, frustração, além de trazer heresias e apostasias. Qual é a visão correta de Cristo, da pessoa de Cristo, que devemos ter? É vê-lo como o Salvador, o Senhor, o Deus que se fez carne, aquele que triunfou sobre a morte para nos religar com Deus através do nosso arrependimento e perdão dado por Ele. Interessante que nessa caminhada de Jesus com os 2 discípulos, quando eles chegaram a Emaús, os discípulos fazem um pedido: Senhor, fica conosco, Senhor, fica conosco. Jesus então aceita esse convite, entra com eles, e até então eles não tinham reconhecido que era Jesus. E a Bíblia diz, tomando o pão, Jesus tomando o pão, abençoou o pão, e ao quebrar o pão, partiu o pão. No momento que Jesus parte o pão, eles veem os sinais da cruz nas mãos de Jesus. Aí eles reconheceram. Meus irmãos, os discípulos podiam não reconhecer muitas coisas, mas escute, só havia um que tinha as marcas da cruz e que estava vivo, que era Jesus.
Como é que podemos ter uma visão correta da pessoa de Cristo e da sua obra? Olhando para o Calvário, olhando para as marcas da cruz, olhando para o Cristo crucificado e ressuscitado, poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esta tem que ser a visão correta. A cruz, que parecia ser o fim de tudo, é sinal de vitória de Deus. A cruz é sinal da glória da igreja, da nossa glória. A cruz está vazia e Jesus carregou as marcas para toda a eternidade. Meus irmãos, quando nós, a igreja, temos o nosso olhar centrado nas marcas de Jesus, que Jesus carregou, estamos na visão correta. A visão equivocada, deturpada da pessoa de Cristo traz heresias, traz apostasias, além de trazer perplexidade, desorientação, tristeza, desapontamento e frustração. A igreja nunca deve perder a visão da cruz, a visão do Calvário, e nunca também deve perder a visão da sepultura vazia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Louvado seja Deus. Aí no meu Face, logo embaixo, você tem o endereço do meu YouTube. Clica lá, inscreva-se no YouTube, compartilhe as mensagens que lá estão, os vídeos, e nós agradecemos por isso. Que o Senhor te abençoe e te guarde. A você e a toda a sua família. Louvado seja o nome daquele que vive, daquele que ressuscitou. Amém e amém.